De volta com Redação Sport TV, recebendo Rodrigo Coutinho e Carlos Eduardo Mansur. Já mostramos aqui como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro. O Botafogo continua na ponta, né? E tem uma avaliação do GE. Globo que fala em empate de campeão. As coisas pareciam se encaminhar para dar muito errado. Quase que foi uma vitória de campeão, né? No confronto com o Santos. O Botafogo teve duas grandes chances ainda nos últimos minutos. Né? Queria ter uma mistura de sensação no final, né? Porque pro torcedor do Botafogo, de um jogo que parecia perdido, o empate já em dado momento pareceu suficiente. Só que as duas oportunidades, elas deixaram a sensação de que dava, inclusive, para ter ganho o jogo. E a gente tem que dar o mérito pro Rodrigo Fernandes, né? Porque ia ser Nossa. gol. Ele tira no limite a cabeçada, né? E sem referência, né? É. Ele não sabe direito onde tá, se tá pisando na linha, se não tá. Faz um giro para salvar aquela bola. Aliás, ele foi um dos jogadores que foram bem pelo Santos. Acho que o jogo teve um Botafogo inicialmente se impondo, né? Aliás, até com um comportamento um pouco diferente Bem daquele diferente, que a gente via do Botafogo fora de casa. Pressão. Exatamente. Marcação mais em cima era algo que o Botafogo não fazia. Não fazia então, assim, muito. se a gente pode dizer que o Bruno Lage começou a fazer algo diferente nesse primeiro jogo dele, né? De fato, né? O outro não conta tanto, porque é o time mesclado, mas com o time titular. Foi exatamente isso, a marcação mais alta. Eu não acho nem que a escalação do Danilo Barbosa, porque o Luiz Castro fez isso várias e várias vezes, né? Na ausência do Eduardo. O último jogo que o Botafogo, não teve o Eduardo, jogou exatamente o meio-campo que iniciou ontem. Pois é, mas foi muito Cuiabá. mal. Exato. Foi muito mal e acabou trocando no meio no intervalo. Então, pra mim, é o início de jogo em que o Botafogo é superior ao Santos, marcando em cima, né, na saída de bola, Aí, o Santos com ligação direta. E ali uma descoordenação entre o Adrielson e o Sampaio. E talvez até, Mansur, desabituados a esse tipo de posicionamento em campo. O que eu estava comentando ontem no troca, o Botafogo é muito forte nas áreas. E ele resolve o jogo por ser forte na área ofensiva, por ter o artilheiro do campeonato, e o Adrielson também tem a sua presença. Só que seus homens, que muito habituados a defender a área, jogando de frente contra a defesa adversária, foram pegos correndo para trás, como nesse segundo gol, como raras vezes no campeonato. Gol, desculpa, Mansur, te interromper, mas a curiosidade é o deixa, que foi meio que provocado pelo árbitro, não foi não? O árbitro ficou indeciso, ele ficou ali entre o Segovia e... Agora eu não estou lembrando qual foi o outro jogador, mas de Plácido, eu acho. Acho que é o de Plácido. Parece que um fica esperando o outro. E os dois ficam esperando o árbitro. Ninguém vai a lugar nenhum. Mas assim, os dois gols do Santos, né, construídos em contra-ataques, né? Algo que é raro. Onde normalmente os defensores do Botafogo não estão marcando lá longe da área e tendo que correr para trás em seguida. E é um contexto muito difícil da gente ver o Botafogo. O Felipe Sampaio perde esse gol, né? Era uma cabeçada até bem simples de dar. Ele estava com o corpo bem posicionado para buscar esse canto esquerdo e acaba errando o movimento da cabeçada ali. Claro, só erra quem está lá dentro, mas a gente está aqui e acaba avaliando dessa forma. Então, assim, foram gols que o Botafogo leva, da forma que o Botafogo leva, raros da gente ver o Botafogo levar. Geralmente o Botafogo... Aliás, tem sido raro ver o Botafogo sofrer gols no Campeonato Brasileiro. Sofreu 2 ontem e acho que tem muito a ver com essa postura inicial mais adiantada. Em determinado momento do primeiro tempo, acho que o Eduardo faz muita falta no seguinte sentido, do Tiquinho sair muito da área e não ter quem compense essas flutuações do Tiquinho, né? A gente viu isso acontecer bastante ontem. O Júnior Santos tentou, o Luiz Henrique também. O Tietchan não é esse jogador, mas que ele tem um bom poder de filtração. Ele não é esse cara que vai se colocar entre os zagueiros quando o Tiquinho faz essa circulação. Para mim, a dificuldade do Botafogo no primeiro tempo esteve muito em cima disso daí. Aí depois que leva o primeiro gol, o jogo muda totalmente de figura. O Botafogo passa a ter confiança um pouco mais abalada e o Santos cresce muito na partida. Um Santos que se defendeu melhor, teve um pouco mais de intensidade ao longo dos 90 minutos, um pouco mais de concentração, um pouco mais de confiança, mas que vê o jogo clarear a partir do primeiro gol. Até o primeiro gol do Santos era um jogo que o Peixe tinha muita dificuldade. Bruno Lage faz uma mudança importante no segundo tempo. Que dá e tira ao mesmo tempo, na minha opinião. Primeiro, no intervalo ele faz uma mudança, depois do Botafogo sair do primeiro tempo, perdendo o jogo, ele entra com o Segovinha e passa a ter no segundo tempo os dois jogadores de lado alterados, porque ele já tinha perdido o Luiz Henrique no primeiro tempo. Então ele passa a ter Segovinha de um lado e Vitor Sá do outro. Que, aliás, muito bem. Curiosamente, né, ele acabou perdendo por lesão um ponta quando ele ganhou o Vitor Sá de volta após 5 rodadas fora. Essa mudança melhora o Botafogo, porque o Santos tentava individualizar a marcação no meio, os 3 homens de meio com os 3 do Botafogo.
o Segovinha é um ponta com característica também de jogar mais por dentro, de meia, de participar da distribuição da construção. Então ele vinha por dentro, os laterais também atacando um pouco mais pelo centro, o Botafogo começa a construir um pouco de superioridade por ali no segundo tempo. E aí ele faz uma segunda intervenção, que é a entrada do Janderson, para ter 2 centroavantes na área. Para mim, ela tirou um pouco do controle que o Botafogo tinha tendo na medida que o Botafogo passou a ter um meio a menos. O Marçal, nesse lance que a gente está vendo agora, ele passou a ser muito mais necessário atacando por dentro. Só que ali ele recebe uma bola de costas para o gol, que é muito diferente de um lateral que faz uma diagonal da lateral para dentro para vir de frente para o lance atacar. Ele termina desarmado, sai o segundo gol do Santos. E o Botafogo, nesse momento, tinha perdido todo o controle do jogo. Quando o Botafogo encontra esse gol, e aí por que eu disse que a substituição tirou e deu algo ao Botafogo? O gol acontece justamente porque ele tem 2 homens na área fazendo superioridade. Mais volume na área. Isso. Mas era um momento muito ruim do time no jogo. Seguindo a esse gol, quando o Botafogo tem esses 2 homens na área, o que o Santos percebe? Tenta reforçar a área com... O Santos tenta reforçar a área com o zagueiro a mais. Com o Alex. Que entra ter uma linha de cima. Jogo, inclusive. E esvazia o meio. E aí o Botafogo que termina o jogo em cima. O Alex, inclusive, ele perde esse duelo pro Adrielson no alto. Entra frio, né, no jogo, então o jogador que está jogando os 90 minutos vai ter mais facilidade para fazer isso. Agora, o que me chamou a atenção muito ontem no Botafogo, eu achei o time pouco vibrante. Não sei se você tem se vocês têm essa percepção. O de Plácido faz um cruzamento que termina na mão do João Paulo. Os 5 jogadores do Botafogo que estão participando da ação ofensiva dão as costas para o lance e retornam de uma maneira muito vagarosa. Ali você o Jean Lucas tem todo o tempo para fazer ali, o passe. Né? Além desse primeiro detalhe que você frisa, o Danilo Barbosa também ele tem uma postura muito passiva. Demora a chegar. Né? O que ele tem que fazer ali? Ele estava cobrindo o lado do de Plácido, o Jean Lucas recebe a bola ali, ele tem que diminuir o espaço do cara. Impedir com que ele jogue para frente, para tentar fazer com que o time se recoloque atrás. E ele tem uma postura muito passiva, o Jean Lucas domina, adianta, olha e dá o passe. Aliás, um ótimo acréscimo para o Santos, o Jean Lucas. O Jean Lucas jogou muito bem ontem. É interessante, né? Porque já havia até uma certa dúvida com relação a ele estarem já em condições de jogo ou não, e ele falou que vinha treinando, né? Que estaria sim pronto para entrar em campo, e não só entrou em campo, como já conseguiu fazer uma Permitiu ao Santos, por exemplo, ter o Lucas Lima, um pouco mais pelo lado. Demorou um pouco a entrar no jogo, o Lucas Lima teve participações ele entra depois do gol, basicamente. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, o Santos teve um meio mais preenchido, né? Sim. Mais combativo. Possibilitou esses encaixes que você citou. Exato. E o Jean Lucas... Lima, ele não teria jamais. Para acompanhar Danilo Barbosa. Jamais. São jogadores, inclusive, mais fortes fisicamente do que ele. Então, o Jean Lucas muito bem, me chamou a atenção e acho que talvez o Santos, mesmo com um resultado trágico no final do jogo, por aquilo que o time precisava e por aquilo que foi ao longo da partida, né? Acho que dá sim. Eu até escrevi isso ontem no GE... E muita gente vem me cornetar depois sobre isso na minha rede social. Eu acho de verdade que o Santos dominou a maior parte do jogo. Se a gente pega o período até o período pós-primeiro gol e até o primeiro gol do Botafogo, é um período para mim que o Santos colocava em prática a sua estratégia de uma forma mais a contento do que o Botafogo. O Botafogo ele não conseguia criar chances, ele não conseguia dominar a partida. O Botafogo teve um início de segundo tempo 15 minutos. E aí depois já volta naquilo que você até citou. O primeiro gol do Santos e até o 2-0, dos 2 inícios dos 2 tempos, eu acho que o Botafogo prevaleceu um pouco no jogo. E termina o jogo naquela pressão final. Verdade. Numa circunstância diferente. Chiquinho Soares voltou a marcar, mas ele parece ter encontrado um pouquinho mais de dificuldade nesse jogo, não? Mas o Rodrigo explicou, acho... Eu acho que tem a ver, Barreto, com a falta do complemento, né? Porque o Tiquinho, ele funciona muito bem da seguinte forma. Ele não é um 9 que fica preso na área, né? A gente já falou aqui várias vezes sobre isso. Ele precisa circular intermediária porque tem qualidade, tem força para dominar a bola de costas, arrastar a marcação, qualidade para encontrar os companheiros com passes. A partir do momento que a jogada tem o desenvolvimento após essa primeira participação dele, aí que ele vai chegar na área para fazer a finalização. Aí que ele vai ser esse jogador decisivo que ele vem sendo. Então, sem o Eduardo, o Tiquinho acaba perdendo um pouco desse complemento. E também não é o Gustavo Sauer, também não é o Diego Hernandes que chegou, são jogadores com características diferentes. Ontem, talvez, o Bruno Lage tenha encontrado
o melhor parceiro caso o Eduardo não possa jogar. O Janderson. Que é o Janderson. O Janderson tem entrado muito bem no time. E aí você pode até pensar no Tiquinho jogando como um meia, vindo um pouco mais de trás. Ele tem qualidade para isso. E tem uma coisa que não dá para menosprezar, que isso eu acho um aspecto, um debate que é muito interessante, né? Gente, olha a temporada do Tiquinho. É evidente que os adversários entram em campo com sistemas de marcação montados para essa característica específica. Claro. Isso ontem o Santos ele não caiu nessa armadilha. Porque quando o Tiquinho sai, o que ele tenta fazer? Atrair um zagueiro. Claro. Nem Messias e nem Joaquim iam com ele. Embora o Grêmio faça esse tipo de marcação e tenha tido o combate muitas vezes nas costas do Tiquinho, mas ganhando muitos duelos, né? Sim. O Bruno Vini ganhou muitos duelos. Quando aconteceu com o Kahneman, ele ganhou muitos duelos. Mas a marcação vai estar preparada para esse tipo de movimentação. E por que eu acho esse debate interessante? Quando o Bruno Lage assumiu, se colocou a seguinte questão: é fundamental que o trabalho dele seja de manutenção, seja de menos intervenção, que ele não crie uma revolução. Por vezes, começa a se acreditar que um treinador novo possa chegar a um trabalho e ser quase um observador do trabalho. É impossível isso. A pequena intervenção, o futebol não permite a não intervenção. Primeiro porque, mesmo se ficasse o Luiz Castro, o Botafogo da primeira rodada do Brasileiro ou da 12ª não poderia ser o mesmo da 38ª, porque os adversários vão propor coisas novas ao líder do campeonato, ao melhor time do campeonato. E a partir daí ele vai precisar buscar as soluções, o Bruno Lage agora é quem vai precisar buscar, com os conceitos e a cabeça dele, não com a cabeça do Luiz Castro. É evidente que ele pode minimizar um pouco a alteração de comportamentos, mas muitas intervenções vão precisar ser dele. Então, há um novo trabalho, sim. Até porque existe um fator que a gente tem que levar em consideração, que é o seguinte: um time não joga de determinada forma simplesmente pela verbalização do treinador. Claro. Isso é colocado em prática no dia a dia do treinamento. O método de treino vai fazer com que você jogue de forma A ou de forma B. Então, você treina de uma maneira para jogar de determinada forma durante o jogo. Então, é impossível isso. Você não tem... Por mais, às vezes, vamos imaginar que o Bruno Lage tivesse ali uma ideia de futebol exatamente idêntica àquela que o Botafogo vinha executando anteriormente. Ainda assim, haveriam algumas mexidas, porque você lida ali com pessoas no dia a dia, né? Relação humana. Relação, é assim. É isso. E o desempenho do Bruno Lage pode ser visto por dois ângulos, né? Ele ainda não venceu no comando do Botafogo, mas ele ampliou a série invicta do Botafogo. Perfeito. Até agora 2 jogos e 2 empates. Vamos ouvir os 2 treinadores, começando pelo Bruno Lage. A equipa acreditou sempre e, como você disse, podia ter virado o jogo. E acho que resume-se a isso. É mais um ponto. É mais um ponto na caminhada do Botafogo. Eu dei os parabéns à equipa pela forma como de 2-0 passa para 2-2, mas a forma como nós sofremos os gols acho que foi um pouco oferecido e podíamos ter colocado a jeito, mas só uma equipa com um coração grande, só uma família muito grande e com uma atitude enorme, mas também de querer e de bem jogado, porque, repito, acho que o nosso primeiro gol é muito bem trabalhado, podia levar daqui pontos, porque é um campo difícil, vocês sabem disso. Por isso, independentemente do resultado, é a forma como a equipa jogou, com qualidade, com posse de bola, criou várias oportunidades de gol. Se vocês estão recordados, Carlos Alberto, há uma bola à entrada do Carlos Alberto em cima da linha que tirou, o último momento do Sampaio que tirou. Por isso, é a forma como se chega lá e é mais um ponto na nossa caminhada, que nós vamos num campo difícil, que o ano passado não se conseguiu levar pontos daqui e hoje vamos mais um na nossa caminhada. Tenho certeza que o torcedor do Santos hoje está orgulhoso. Essa questão, eu acho que é muito mental, sabe? É uma questão que tu está numa fase difícil e aí tu faz 2-0 no líder do campeonato. E aí tu dá aquela piscada de olho, né? E o líder do campeonato não é líder à toa. E aí tu dá aquela baixada de guarda, perde um pouquinho da concentração e toma o baque. E aí quando tu toma o primeiro gol, automaticamente o que acontece? Vem toda aquela carga novamente que a gente não precisa falar assim, mais uma vez. Então, esse é o processo. E por isso que eu falo para todos que eu tenho a oportunidade de conversar, e principalmente com os jogadores. Esse processo é de convicção, esse processo é de trabalho, esse processo é de intensidade.
e eu virar a chave, essa chave ela vai virando. Deu para sentir já essa chavinha virando? Um Então, comportamento diferente do Santos? Não, o comportamento sim. Comportamento sem dúvida, né? E até a organização também. Competir com o líder do campeonato não está sendo fácil. Esse fato que a gente frisou aqui, o simples fato dos zagueiros do Santos não acompanharem o Tiquinho até muito longe da linha defensiva, haver uma troca sincronizada de alvo de marcação, impedindo que o Botafogo gerasse esse espaço para ser atacado no segundo momento, já é um grande ponto. O Jean Lucas no meio-campo, mais organização até para contra-atacar, né? As rotas de contra-ataque mais bem definidas, com o Mendonça, com o Marcos Leonardo traçando diagonais. Então, assim, é um trabalho que aos pouquinhos vai acontecendo. Mas no meio disso tudo, tem isso aí que o Paulo Turra frisou. Né? É algo que também é mental. Né? E aí, no meio do caminho, vai ter jogo como a gente viu aí semana passada. A gente tá vendo na tela aí. Se atropela do São Paulo, que eu falei aqui semana passada, e é isso. Deu pena do torcedor do Santos nesse dia, porque o Santos não conseguiu competir minimamente com o São Paulo. Ontem já foi diferente. Esse gol aí chamou a atenção, né? O gol do Pato. A tabela acontece com uma facilidade quase de treino. E a reação ao gol, como os jogadores abaixam a cabeça todos quase que ao mesmo tempo. Assim, totalmente né? entregue. Dando a impressão de que era algo que estava mesmo para acontecer, que não tinha como evitar. Né? Ontem tinha uma postura diferente do Santos em campo. Tinha. Até levando em Mas tinha também uma formação de exagero, né? No fim do segundo tempo, por exemplo, parece que o Santos resolveu fazer falta em todas as jogadas. Mas ali era um time, ali já era toda a carga sendo jogada num time que teve ao alcance das mãos um resultado muito emblemático e viu escapar, né? Eu acho que isso pesa também. Eu gostei muito da atuação do Dodô ontem. Dodô também tinha feito um jogo muito ruim contra o São Paulo. Fisicamente ele não está bem. Mas ontem ele fez um jogo mais conservador, né? Até me parece que esse Santos com a bola vai ter o Dodô trabalhando um pouquinho mais por trás. Quando tiver jogo que o Santos tiver mais posse de bola, a gente vai ver isso. Até porque o Lucas Lima deve dar o corredor ao João Lucas. O João Lucas, que tem mais essa característica de ataque, acho que é um reforço importante também para o time do Santos nesse momento da temporada. Bom, e no fim o Botafogo, como dissemos aqui, né, teve pelo menos 2 grandes chances. Mostramos agora há pouco o lance em que o Rodrigo Fernandes faz... É impressionante. Aquela defesa. É impressionante. A cabeçada do Carlos Alberto estava com total direção para o gol. Era gol. O goleiro já totalmente batido. Totalmente. Né? E o Carlos Alberto viraria Olha. O Carlos Alberto viraria o Iranildo da campanha de 95 do Botafogo, né? O talismã, porque entrando e fazendo o gol, se ele faz esse daí de virada, meu amigo, aí ninguém segura. Aí, cabeçada perfeita. É muito no limite. É impressionante. Uma parte da bola chega a entrar no gol, mas não entra todo e ele tira. É incrível como, a essa altura, o Felipe Sampaio aparece solto, né? Essa é aquela jogada que o torcedor acha que se repetir mais algumas vezes, ela entra, né? Mais uns 2 ou 3 replays, ela vai acabar entrando. É tipo o chute do Renato Augusto contra a Bélgica. Agora, é mais um daqueles jogos desse Botafogo que é um líder indiscutível do campeonato, mas que às vezes desafia a nossa compreensão, né? A nossa capacidade de análise mesmo, porque ele sobreviveu em muitos jogos em que ele parecia superado. Verdade. Em que ele parecia superado. Ontem, mais uma vez, inclusive. O momento que o Santos faz o 2-0, acredito que até mesmo os jogadores do Botafogo dentro de campo tenham meio que pensado. Acho que mais uma derrota vai vir, mas na sequência... Uma outra coisa que é curiosa ontem, né? O Marçal, ele não fazia um bom jogo até os 38 do segundo tempo. Sim. Ele estava envolvido negativamente nos principais lances do Botafogo na partida. De repente, ele encaixa aquele passe sensacional para o Vitor Sá, atacar a profundidade e aí ser criada a jogada do gol, dá assistência para o segundo gol e quase dá assistência para o terceiro. O Carlos Alberto. O Carlos Alberto. Então, chamou a atenção como mentalmente também conseguiu se recuperar ao longo da partida. Vamos agora trazer o Mário Alberto.